Mesmo Mas época. tu sabe que o preconceito ele vinha muito mais do público mais velho do que dos músicos. É? Assim. A gente sempre foi muito bem tratado pelos músicos, né? Eu tive a sorte de conhecer todos os meus ídolos, né? Na época da Fresno. A gente vivia na MTV. Quais eram ele? Pô, bicho, eu tive a oportunidade de conhecer Caetano, saca? Eu tive a oportunidade eu recebi um prêmio da mão do Caetano, entendeu? Quase morri. Bembê? VMB, perdão, Prêmio Multishow, a gente ganhou banda do ano em 2009 no Multishow e foi da mão do Caetano. Tanto que até hoje tem o vídeo na internet, eu tô desesperado chorando porque eu não acreditava que eu tava falando com o Caetano. Mas assim, putz, eu tive a oportunidade de conhecer o Skank, eu tive a oportunidade de conhecer ídolos da minha adolescência, que eram os caras do Angra, que era uma coisa que eu era mais metaleiro. Eu conheci de todo mundo ali. Pô, a MTV me deu oportunidades que nada vai me dar na vida. Nada vai ser como a MTV foi. E, inclusive, até hoje, o pessoal que era da ex-MTV, que ainda trabalha com música, eles me dão as maiores oportunidades da vida até hoje. Pô, em 2019, via a Ana Butler, que era a diretora-geral da MTV nos anos 2000, a gente foi tocar no Rock in Rio, no stand da Ford, e era uma banda que era eu, Pedro Pelotas, da Cachorro Grande, Fi do NX0, Guerra da Fresno, o Hélio do Vanguard, e um convidado especial do dia. Um dia era o Benegão, que eu sempre fui fã, desesperado, cara. Outro dia a gente tocou com o Chico, filho da Cássia. Pra mim foi uma emoção absurda estar com aquele cara do meu lado. Então, assim, a MTV, indiretamente, ela me proporciona os melhores momentos da vida, assim, cara. E eu sinto falta disso, mas, pô, infelizmente, né, esses dias a gente fez um tributo pro Caniço, que nos deixou. Embora a gente, claro, já tinha passado um mês do falecimento dele, tava todo mundo um pouco mais leve, tava a Drica, a esposa dele lá, tava um clima bacana, assim, de comemoração da vida de um amigo. E eu pude tocar com o André Kisser, velho, toquei com o Paulo X, toquei com o Fred do Raimundos, mais uma vez na minha vida, saca? Tipo, a gente tem um projeto muito bacana em São Paulo, os hospitais, que a gente vai até os hospitais tocar pro pessoal. E no hospitais eu tive a oportunidade de conhecer o Samuel e tocar com o Samuel, Kiko Zambianchi, né? Então, assim, cara, eu posso te citar, a gente vai ficar até amanhã falando de nomes de bandas. E assim, eu tenho um prazer muito grande na minha vida, que é muito estranho, que eu sei que o pessoal não me ouve, assim, o pessoal mais velho, eu entendo, e eu entendo completamente isso também. Mas, pô, velho, às vezes eu chego nos lugares assim, esses dias eu tava no também, infelizmente, estava no tributo à Patrícia, né, mulher do Andrés, que faleceu ano passado, e o Branco Melo veio me dar oi. Entendeu? São coisas que tu não consegue perder, velho. São coisas que tu guarda aquele momento na tua vida, assim, e tu pensa, meu Deus do céu, cara, eu amo esse cara desde que eu sou criança, e o cara sabe meu nome, sabe? Que daqui a pouco a gente tá fazendo um som. Ele chamou de Esteban de Tavares? Tavares, né? Tavares. Lá em São Paulo, Ali, raiz, pro então. pessoal da música ali, eu sou sempre Tavares, né? E, cara, então assim, pô, o Nando Reis, caramba, bicho, foi outra pessoa que eu conheci que eu fiquei em choque, assim, tipo... E aí, quando eu conheci o Nando, eu tava produzindo a banda do filho dele, a Colomia, a banda do Sebastião, e ele falou, pô, que prazer, queria muito te conhecer. Eu, tipo, olha o cara tá falando pra mim, velho, saca? Se ele soubesse o quanto eu gosto dele, quanto show dele eu já fui na vida... Então, esse prazer, assim, é inenarrável, velho. E falta alguém? Falta alguém pra essa lista? Cara, sabe que eu tive o prazer de todas as pessoas que eu sou muito fã, sempre foram muito queridas comigo. Eu nunca, realmente, porque eu também falo, se tiver que falar, não tem problema, eu nunca fui maltratado por um ídolo. Nunca. Tive esse medo com o Fito em 2018, o Fito foi o cara mais gentil comigo que podia. Saca? Eu sempre fui muito bem tratado. Pô, a gente abriu o turnê do Kine, a gente abriu o turnê do Bon Jovi na época da Fresno, saca? E eu acho que quando tem o lance do músico, e principalmente quando as pessoas entendem que está fazendo um trabalho musical sério mesmo, existe um certo respeito, independente da idade e da carreira. O músico, pelo menos quem eu conheci assim, nunca teve aquela carteirada, tipo, eu sou do Capital Inicial, ou sou do Titãs e vocês são só jovens. Não! Os caras são muito bacanas, os caras são muito... E ainda vem com aquele discurso maravilhoso que é tipo assim, pô, vocês estão seguindo em frente uma coisa que a gente começou e, por favor, continuem. Então, eu sempre tive a sorte de ser muito bem recebido, muito bem tratado. E tenho certeza que os meninos da Fresno também. Um bom exemplo disso é o Humberto, né, cara? O Humberto incomodaram... Porque eu sempre tive muita vergonha do Humberto. E os meus fãs incomodavam muito o Humberto. Porque eu falava muito em entrevista da Fresno, eu era fã de engenheiros, fã do Humberto. Aí um dia o Humberto resolveu ir lá e ouvir uma música minha no falecido MySpace. Era bom.
e me mandou uma mensagem, que eu nunca teria coragem de mandar uma mensagem pro Humberto, falando assim, gostei muito da tua música, tá a fim de fazer uma música comigo? É assim que a nossa relação de amizade começou. Então, como é que eu vou dizer que esse cara me tratou melhor do que a minha mãe, entendeu? Eu sempre tive essa sorte e às vezes meus amigos vão daqui para lá me visitar, passar uns dias lá e eu levo eles nos bares e tal. E tem um pessoal que eles viam desde criança também que vem conversar comigo e eles ficam assim, cara, tu conhece ele? Conheço, cara, o pessoal Conversa naturalmente com ele. Não, eu vou te dizer que naturalmente eu não consigo muito com quase Mesmo ninguém, fazendo uma cara. turnê com ele? Cara, não, velho. Quer dizer, com o Humberto... Não, cara, eu não consigo nem com o Humberto, velho, porque eu sou muito fã. Saca? Eu tava agora fiquei 40 minutos conversando com o Andrés agora, no Tributo ao Caniço. E quando terminou a conversa, eu continuei pensando assim, putz, eu sou muito fã desse cara, não consigo falar nada com ele. Porque tu contou pros teus amigos depois que tu falou? Não, postei coisa no Instagram dizendo assim, olha aqui, ó, olha com que eu tô. Olha com que eu tô tocando hoje. E aí o Paulo também tava lá, ele tinha levado um baixo que o Sepultura gravou o Roots em 94, 93. O Roots não, perdão, o Chaos AD. E ele nunca mais tinha usado, ele puxou o baixo, eu cheguei perto dele e falei, posso ver? E ele falou, não, tu pode tocar, porque eu ia tocar baixo nessa festa, né? Ele, não, quando for tocar tua música, toca com esse. Então, assim, esse mínimo carinho, assim, pra mim é uma coisa... Pô, infelizmente eu vou voltar falando nesse assunto, mas eu encontrei com o Caniço dias antes dele falecer. E o Caniço, pra mim, que era quando eu era adolescente, eu era apaixonado pelo Raimundos, principalmente pelo Caniço e pelo Fred. E o Fred me trata com tanto carinho desde sempre, e o Caniço me tratava... Bom, o Caniço me tratava do jeito que, quando ele faleceu, eu achei que eu ia ter um troço junto e ia parar com a música, porque eu pensava assim, cara, não pode ser que um cara que me tratou tão bem a vida inteira me deixou assim e eu não pude dar um abraço final nele. Então, Tu falou com ele 3 dias antes dele falecer? Eu falei um pouquinho... Por telefone, não? Não, por telefone a gente falava sempre. Pessoalmente? Porque a gente estava, inclusive, montando eu tenho um endorse de instrumentos em São Paulo, a gente estava montando um baixo para ele também, e que vai ser entregue para a família agora, claro. Mas por telefone muito, mensagem, áudio, mas assim, a gente foi junto ali, poucos dias antes na fábrica e tal, e eu tive com ele antes. E claro, né, a gente sempre passa por esse arrependimento de se eu soubesse que alguma coisa aconteceu, eu teria feito diferente aquele dia. Mas não, a vida é assim, a vida é assim. Se nós soubéssemos, não ia ter graça, né? Não ia ter graça também, mas então assim, pô, eu vou te dizer que, cara, eu acho que a síntese da minha vida com as pessoas que eu sou muito fã, que são meus ídolos mesmo, foi o Caniço. O Caniço foi um cara que me chamava, o único cara que não me chamava de Tavares, né? Me chamava de Rodrigo. Me chamava de Rodrigo. Tipo, e sempre foi um querido comigo, assim, a família dele sempre foi muito querida comigo. E, pô, eu sinto falta dele todo dia, né? Porque a gente... E não é uma coisa que eu aprendi a dar valor depois que eu perdi o Caniço, não. O Caniço realmente é um cara que eu era apaixonado, assim. E, cara, então isso pra mim é uma síntese muito boa do que a gente passou na vida. A gente teve a oportunidade de tocar com caras que eu nunca imaginei. A gente tocou com Roupa Nova, velho. A gente participou do DVD de 30 anos Roupa Nova. Musicalmente são os caras mais aptos do Brasil, né? A gente fez aquele Coca-Cola com o de Chororó. Esse foi foda. Que são dois caras extremamente simpáticos e queridos, assim, toda a equipe deles foi muito simpática com a gente. A gente teve muita oportunidade, assim, e graças também, voltam lá, né, graças a MTV. Então, eu não tenho, cara, que bom, eu sempre fico muito feliz que eu não tenho frustração com meus ídolos, nunca tive. E olá, mais um que não se inscreveu no canal. Inscritos são muito importantes para o projeto crescer e não custa nada pra gente te inscrever. Dá uma força pra gente, te inscreve aí.